Sem problema, boa noite. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Tem um tempo que eu não venho. Tive dificuldade de vir na semana passada e aí acabamos trocando com o Gilberto Bordalo, né? Eu encontrei ele no centro da cidade e ele pediu que eu fizesse o tema que seria dele dessa semana, né? Ele inverteu comigo e eu vou fazer o meu tema da semana passada também. Então nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, né? E vamos falar sobre a questão 1009, que é sobre as penas eternas, né? A eternidade das penas. E eu vou fazer aqui em tempo recorde, em 50 minutos, e todos nós vamos compreender claramente esses dois fatores, né? O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. As bem-aventuranças, não sei se vocês lembram, foi um sermão que Jesus fez, né? Que levou o nome do Sermão da Montanha, em que ele falava do que nós deveríamos, como deveríamos nos comportar para sermos bem-aventurados, para herdar o reino de Deus, né? Que comportamento seria esse que nós, seres humanos, deveríamos ter? Essas são as bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças é essa: ser misericordiosos. Os itens que me cabem são os itens que nós não devemos julgar aos outros antes de fazermos a nossa auto-reflexão. Então, antes de olhar a trave no olho, veja se você não tem um argueiro no seu olho. Antes de você apontar o defeito do outro, veja se você também não tem aquele defeito, ou se você também não tem dificuldades muito grandes. Então essa é a passagem que cabe nesse capítulo 10. Aqui no Livro dos Espíritos, né, e tanto Divaldo Pereira Franco quanto Francisco Cândido Xavier, eles citam que um dos grandes males da humanidade é a obsessão, né? E nós espíritas costumamos colocar tudo na conta do obsessor mesmo. Temos uma amargura, temos um problema, temos um momento de cólera, né? Acordamos mal-humorado, brigamos na família, normalmente a gente vai e coloca na conta do obsessor, né? Quando nós começamos a trabalhar em mesa mediúnica, em mesa de desobsessão, percebemos que na maioria dos casos, aqueles irmãos que estão ao nosso lado, trazendo esses sentimentos que não são nossos e que podem se agravar, né? Virar uma melancolia ou uma depressão, que esse irmão, na maioria dos casos, não são nossos inimigos. Na maioria das situações, são irmãos sofredores, com dificuldade, que estão ao nosso lado, pegando uma casquinha daquilo que nós fazemos. Por exemplo, aqueles irmãos que desencarnaram fumando muito, no plano espiritual não conseguem o cigarro. Qual é a forma que ele tem de conseguir tragar um cigarro? Encostar num médio, principalmente, ou cada um de nós, e absorver as energias provenientes do cigarro, do álcool, do sexo, né? Em alguns casos, espíritos muito revoltados vêm trazer essa revolta também, jogando, né, uns contra outros, né, opiniões políticas, preconceitos raciais, problemas familiares. Então, eu costumo dizer que o maior problema do planeta que nós vivemos é o desnível espiritual que existe. Hoje no planeta Terra, nós temos em torno de 25 bilhões de espíritos. Essa é a população espiritual do planeta Terra. Dos 25 bilhões de espíritos, quanto nós temos na carne? Vocês sabem qual é a população do planeta hoje? 7 bilhões, e 300 milhões de espíritos. Então, na carne hoje no planeta, né, nós temos 7 bilhões, mais ou menos, de espíritos, e o total do planeta é 25. Uma continha boba vai dizer que nós temos lá no plano espiritual em torno de 18 bilhões, não é isso? Então, tem 18 bilhões de espíritos na erraticidade e 7 bilhões encarnados. Só que todos são espíritos e imortais. Só que alguns, como nós, estamos temporariamente na carne, vivendo a nossa vida.
Quando é que a gente entra na carne? Quando é que esse espírito que está no plano espiritual, ele vem na carne? Quando mamãe e papai, não é isso? Espermatozoide e óvulo fecundam, não é isso? Nesse momento, esse espírito vai perdendo a consciência do que ele é espiritualmente e vem para carne. Tudo bem? Isso é o básico do espiritismo, né? E qual é o momento que nós voltamos para o plano espiritual? No momento que o cordãozinho de prata, né, que liga esse espírito ao corpo biológico, ele é cortado. Cortou o cordão de prata, o espírito vai passar a ser um dos 18 bilhões que estão na erraticidade ou no plano espiritual. Tudo bem até agora? Por que que no planeta, se o processo é esse de aprendizado, existem uma série de espíritos de alto grau de evolução e uma série de espíritos ainda muito atrasados, querendo crescer, querendo evoluir, sofrendo muito ainda e levando sofrimento para todo mundo que está ao redor dele? Esse é o ponto. Essa questão que nós vamos estudar hoje, e a gente vai ter que estudar rápido, porque ela abrange fatores filosóficos, científicos e religiosos, é a causa de todos os males que nós vivemos hoje. Toda vez que nós entramos numa discussão com alguém, é porque esse alguém está fazendo alguma coisa que nos incomoda, nos ofende. Sempre que você coloca espíritos que têm opiniões distintas, maturidades distintas sobre algum assunto e que vão disputar alguma coisa, você gera o conflito. E normalmente você vê no outro grande defeito. Todas as brigas que nós temos, nós espíritas, se nós sentarmos para fazer um atendimento fraterno ou fazemos uma reflexão, por mais que nós queiramos abrir o nosso coração e perdoar, no fundo a gente fala, mas também ela, não é assim? As noras então, não é? Hein? Os genros, né? Ó, não é assim? As brigas familiares, por mais que a gente reconcilie, no fundo a gente fala, mas também ele não é fácil, não é assim? Por quê? Porque existe uma diferença enorme espiritual no planeta. Alguns ainda estão engatinhando nesse estado evolutivo e outros já estão num alto grau de evolução, né? Dificilmente algum de nós aqui iríamos brigar com o Francisco Cândido Xavier, né? Com o Divaldo Pereira Franco. Tem algumas pessoas que nós conhecemos e falam assim, quase impossível alguém brigar com ela, não temos? E outras nós falamos assim, eu tenho certeza que nós vamos colocar ela no grupo e o pau vai cantar. Não é assim? Por quê? Porque alguns espíritos ainda estão num estado de evolução muito diferente de outros. E por que isso acontece? Vamos tentar estudar isso agora para aprender. Tudo bem até agora? Essa é a base do espiritismo. Aí. Como que esse espírito, que são esses 25 bilhões, depois a gente vai voltar aqui nesse planeta para entender essa diferença e aprender a ser mais bondoso com os outros, né? Como que esse espírito, que somos nós, encarnados e desencarnados aqui nessa sala, alcança as asas da evolução? Como que esse espírito cresce, né? Esse espírito cresce com duas inteligências. Uma inteligência é a inteligência moral. É aquilo que nós fazemos diante dos outros, diante de nós mesmos e diante do planeta. Então, toda vez que eu tomo uma decisão pensando que consequência eu vou trazer ao próximo, a mim mesmo e ao planeta, eu estou tomando uma decisão de inteligência moral. E a outra inteligência é a inteligência lógica.
Como que eu reajo diante das coisas materiais, das contas, né? Das matérias da escola, né? Das matérias como eu aprendo a fazer as coisas, como é que eu transformo um limão numa limonada, como eu aprendo logicamente a desenvolver determinadas tarefas. Essas duas asas são de fundamental importância para a evolução espiritual. Esse espírito, ele só vai estar pleno ou angélico quando ele conseguir desenvolver tanto a capacidade lógica dele, quanto a capacidade moral. Exemplo que a gente não vai ter muito tempo para discutir isso, né? Uma pessoa, um cientista importante, desenvolve uma capacidade enorme de manipular átomos e aí faz uma bomba atômica. E acha que é razoável jogar ela em um outro país para acabar com uma guerra. Que inteligência esse cientista ou esse grupo de cientistas desenvolveu mais nessa encarnação? Não é isso? E aquele que doa tudo, que vive uma vida enclausurada para não ter contato, né, com as coisas mundanas, com as dificuldades do dia a dia, mas não consegue mudar nem a vida dele, nem a vida da família dele, nem do próximo, nem da casa espírita, porque apesar de ele doar tudo que tem um coração enorme, não fazer mal a ninguém, mas também não consegue fazer o bem em grandes proporções. Qual é a inteligência que esse monge, que esse espírito desenvolveu? Moral. Numa encarnação só, definitivamente é impossível desenvolver ambas as áreas. Em alguma encarnação você vem com uma capacidade familiar, estrutural, né? País que você vive, o acesso que você vai ter para desenvolver mais lógicas de raciocínio, e outras você vem com dificuldades materiais, dificuldades, né, de relacionamento, sofrer aquilo que você já provocou alguém para desenvolver a sua inteligência moral. Muitas vezes só sofrendo na pele você percebe o quanto você pode fazer o mal ao outro. Tudo bem? Qual o único espírito que esteve entre nós durante 33 anos, vai fazer aniversário agora, dia 24 de dezembro, que tinha toda a capacidade lógica e moral desenvolvida? Já encarnou assim? Jesus. Tudo bem? Todos nós estamos caminhando a cada encarnação para chegar ao mesmo estágio dele, só que leva muitos e muitos e milhares e milhões de anos para você alcançar isso. Tudo bem? Como é que funciona essa evolução? Quando que esse espírito ganha essa carteira de trabalho ou esse DNA de ser humano que nós temos aqui hoje? Como é que isso ocorre? Por que essa escala é tão lenta de evolução? No reino mineral, forças espirituais, já de um grau bem elevado, trabalham para que a energia existente no reino mineral consiga ser condensada suficiente para que ela vire uma potência. Se nós pegarmos um relógio digital qualquer, que uma bateria dura 5 anos, chegássemos para Einstein ou para Newton e disséssemos a ele, ó, em 2016 isso vai ser possível, ele diria, matematicamente é possível, mas eu não acredito que vocês vão conseguir desenvolver um troço tão barato, tão simples, que vai durar 5, 6 anos gerando energia. Mas é possível. Hoje qualquer criança pega um telefone celular, um computador e sabe que ali tem uma bateria que tem que carregar, que aquilo ali você fala em qualquer lugar do mundo. Então existe uma potência enorme no reino mineral que um dia nós vamos conseguir também perceber que aquela potência enorme um dia pode ter a capacidade de organização. E quando essa energia sai do reino mineral e ganha uma capacidade de organização, ela muda de reino e vai para o reino orgânico. O que é orgânico? Orgânico é aquele que é organizado. Quando você faz aquele exercício simples do jardim de infância, de botar um feijãozinho no algodão e joga água, o que nasce dali? Feijão. Não nasce uma laranja, né? Não nasce uma macieira. Nasce feijão por quê? Porque essa energia, quando ela vai para dentro daquela semente, existe um código genético daquela semente, que aquela potência vai fazer germinar dali o que está escrito e determinado naquele código genético. Vai nascer
um feijão. O que essa energia aprende? Que ela dando potência ali, aquelas células vão se multiplicar e aquilo vai virar um pé de feijão, ou um pé de jaca, ou uma laranjeira, ou um limoeiro, o que tiver um código genético que está dentro daquela pequena semente. Para que isso? Para essa energia aprender a organizar as células. Então a primeira coisa que essa energia ganha é uma inteligência orgânica, desenvolvendo as células que estão ali. Mas existe alguma coisa mais importante que essa energia precisa aprender a fazer para aquele caroço de feijão virar um pé de feijão. E isso, essa energia vai levar eternamente com ela. O que essa energia tem que fazer, além de organizar as células? Ela não precisa de água, ela não precisa de sais minerais, ela não precisa de luz solar para fazer a fotossíntese. As plantas não precisam atrair insetos, pássaros, a polarização de outras plantas. Então, além de você, dessa energia, aprender a organização celular, ela precisa se relacionar com o meio ambiente que ela tem para obter coisas, alimentos, né? Gás carbônico, sol, luz solar, água, sais minerais, não é isso? Ela precisa buscar no meio ambiente uma série de substâncias químicas que ela transforma aquilo dessa semente numa planta. Tudo bem? Depois de muito treinar isso, ó, quando entra na semente de feijão, nasce feijão. De laranja, nasce laranja. Depois de muito treinar isso, essa energia ela passa a organizar corretamente e buscar do meio ambiente os nutrientes químicos e físicos para aquele crescimento. Nesse determinado momento, ela ganha um upgrade, né? Ela vai ser promovida. Então, além dela ter potência, além dela organizar as células e buscar coisas no meio ambiente, ela vai aprender a animar um corpo. O que é um teatro de bonecos animados? São os bonecos que se movimentam, não é isso? A planta se movimenta também, né? Se você deixar, depois de muitos dias, ela vai buscando onde está o sol, não é isso? Só que é lentamente. Como é que a planta se movimenta? Ela não tem nervo, não tem sistema nervoso, ela vai através das células buscando crescer para aquela posição que mais... Não é isso? O animal não, né? O animal ele tem que fazer uma série de ações orgânicas e externas, ele tem que se apoiar, ele tem que buscar, ele tem que, não é isso? Para fazer a alimentação, a procriação, o desenvolvimento, né? E a preservação da espécie. Então essa energia, quando ela passa a animar um corpo, ela muda para um outro estágio do reino, que é o reino animal, que vem de animação. E ela começa a exercitar muito mais toda essa capacidade de interação com o meio ambiente, inclusive com os outros animais e com os seres humanos, e organiza muito mais rápido as células que ela tinha. Não é assim? Nesse momento, essa energia, ela está ganhando uma capacidade orgânica. Vamos fazer um teste. Essa energia, que ainda não é um espírito, encarna num crocodilo, num réptil. E o réptil, ele não consegue criar o autoaquecimento. Se você deixar ele o tempo todo na sombra, no escuro, ele não consegue criar o autoaquecimento, né? Ele precisa ficar de boca aberta no sol para tirar do meio ambiente a capacidade de aquecimento dele. São animais de sangue frio, né? Então a capacidade orgânica de um réptil depende de uma interação grande com o meio, senão ele morre. Um mamífero não. Se deixar o cachorro o tempo todo na sombra, ou nós temos uma capacidade de manter o nosso organismo na mesma temperatura, a não ser que você esteja doente. E os mamíferos todos são assim, né? Então a capacidade orgânica, a inteligência orgânica de um mamífero está acima de um réptil. Então essa energia, quando sai do reino vegetal, aonde que ela encarna primeiro? Num réptil ou num mamífero?
no réptil. Por quê? Porque ali ela vai desenvolver uma determinada capacidade orgânica, para o dia que ela estiver bem treinada, ela vai para uma outra superior. É a reencarnação no reino animal. Nada é jogado fora. Quando Deus bolou essa história toda era tudo super bem planejado. Depois do mamífero, aí essa energia encarna num primata. Qual é a vantagem? Né? Os polegares já conseguem ficar de pé. Quem tem maior capacidade de inteligência orgânica? Um mamífero qualquer ou um primata onívoro? Entenderam? Essa energia que vamos ser nós no futuro só consegue ganhar inteligência orgânica mudando os estágios nesses reinos minerais, vegetais e vários estágios no reino animal, para chegar ao ponto hoje de um monte de estímulo no nosso corpo acontecer sem precisarmos comandar. Vocês precisam comandar quantas vezes vão respirar? Ou quantas vezes vão piscar para lubrificar os olhos? Quantas vezes o seu coração tem que bater por minutos? Mas vocês estão comandando. Existe uma região para cada comando desse no nosso. Quando é que a gente descobre que isso está sendo comandado pelo nosso cérebro, mas a gente não sabe? Quando a gente tem um AVC, né? Quando sofre um acidente, que você lesiona uma parte do cérebro e você perde uma série de movimentos que eram automáticos para vocês desde o momento que nós nascemos. Por que a mãe precisa ensinar o filho que esses movimentos são movimentos naturais? Porque são movimentos de sobrevivência. E isso a gente aprendeu aonde? Vamos voltar. Encarnando. Ó. Tudo bem? Então nós já aprendemos que existe uma inteligência anterior à lógica e à moral, que é a inteligência. O que essa inteligência orgânica nos faz? A capacidade de utilizar esse só para isso. A inteligência orgânica, ela só serve para nós dirigirmos esse carrinho aqui de ultíssima geração. É um carro cheio de acessório, cheio de capacidade, cheio de instrumentos, que como nós não lemos o manual dele ainda todo, usamos um pedacinho, usamos o volante, a marcha, nem no automático a gente coloca ainda. Não é isso? É que nem aquele videocassete que tinha, né? Agora o Blu-ray, né? Que tem 1000 funções e a gente usa 3, né? Avançar, regredir e play, né? É igualzinho o nosso corpo. Nós só usamos as capacidades orgânicas que nós treinamos muito nos outros reinos inferiores. Estão andando de fusquinha ainda, já com o BMW última geração. Então, inteligência orgânica, inteligência lógica e inteligência moral. A orgânica só serve para pilotar esse corpo. E eu só consigo aprender ela como? Vindo na carne. Como é que eu vou aprender a pilotar o carro se eu nunca entrei num carro? Todos concordam? Não vou aprender nunca, né? Posso olhar na internet, posso imaginar como seja. Isso é o espírito no plano espiritual. Ele olha e fala: poxa, fazer aquilo ali que ele está fazendo deve ser molinho. O cara está brigando à toa com a mulher, o cara maltrata o filho, não consegue ver que o garoto não está entendendo, não é isso? Fica com preconceito racial. Pô, o espírito não tem cor. Isso é o espírito quando está do lado de... É igual a gente falando barbeiro. Ou quando o piloto de Fórmula 1 sai da pista: pô, esse Rubinho Barrichello é ruim demais, não é isso que a gente fala? O espírito, quando está no plano espiritual, que ele não está na carne, ele tem a mesma impressão de que as coisas são mais simples do que realmente são. Quando você vem na carne, aí, e sem vir na carne, você não vai aprender a como
desenvolver o básico, que é usar esse corpo humano. Por que Deus fez esse corpo humano com essas funcionalidades todas, com essa tecnologia toda, com esse software todo? Por que Deus fez isso? Para quando nós virmos na carne, nós estarmos mais perto de capacidade de relacionamento com o meio, como um espírito tem quando está no plano. No plano espiritual, o espírito não precisa virar para ver quem está atrás dele, não é isso? Porque o campo de visão nosso é que obriga que você, mas se você não precisa dos olhos para o espírito perceber o que está acontecendo, você não precisa nem. Então a inteligência orgânica, ela está limitada aos 5 sentidos. A única forma do espírito se comunicar com o meio é através dos 5, e eles treinaram isso aonde? Nos reinos animais, tudo bem? Depois a gente vai falar do 6º sentido, agora em 5 minutos. Todos aqui na sala concordam que os animais têm inteligência? Quem concorda que o animal tem inteligência? Porque tem gente que não. O cachorro não aprende a atravessar a rua se você ensinar. Ele não te recebe na porta. Ele não faz as necessidades. Não é isso? Como é que esses animais aprendem? Que inteligência, como é que esses animais conseguem desenvolver, além da inteligência orgânica, uma inteligência de tomada de decisão? Como? Depois de muito treinamento, né? O cachorro adestrado, ele não é mais educado do que o outro. Aí você vai dizer, pô, Hernani, mas alguns cachorros são mais, não. Pega a mesma ninhada, treina alguns e não treina outros. Obviamente, tem alguma coisa de genético, né? Da raça, algumas características da raça. Mas mesmo nas mesmas raças, se você treina um e não treina os outros, teoricamente e praticamente aquele treinado, ele vai. Então todo mundo concordou que os animais têm inteligência, mas a inteligência do animal está sempre limitado aos 5, não é isso? Então as decisões do animal, elas são sempre no presente. Toda vez que nós tomamos uma decisão usando como referência os 5 sentidos, essa decisão, ela só pode ser tomada no presente. Será que tem água aqui? Está gelada? Tá. Botei a mão, senti que está gelada. Senão eu não saberia, eu posso presumir. Vou pegar meu carro para ir embora. Eu acho que ele não foi rebocado, está ali na rua. Mas se eu estivesse vendo ele, a possibilidade dele não ter sido rebocado e estar ali para eu ir embora é muito. Toda vez que eu tomo uma decisão no presente, eu estou muito mais seguro do que eu estou fazendo, e é uma decisão muito mais confortável para mim. Por quê? Porque eu treinei muitos e muitos e muitos anos a ter a inteligência do animal. O cachorro chega em casa e corre na porta para te receber. Por quê? Ou ele escutou os seus passos, ou ele sentiu, ou ele precisou de um gatilho para ele tomar a decisão em cima daquilo que você treinou ele. Tudo bem? Toda vez que nós usamos os 5 sentidos que aprendemos nos reinos animais, estamos tomando a decisão no presente. Se eu quero fazer alguma coisa para o futuro, escovar o dente quando chegar em casa, eu já tenho que planejar na minha mente uma série de coisas que eu vou fazer para poder pegar o carro para ir embora, a prova de amanhã, o ônibus de amanhã, a festa da semana que vem, a viagem que eu vou fazer. Tudo aquilo que eu vou fazer no futuro, eu tenho que usar alguma coisa ainda que não é real. O futuro, ele é sempre virtual. Ele pode ou não acontecer. Só que o meu treinamento diz que aquele ser humano, que aquele espírito que melhor planeja o futuro,
é o espírito mais preparado para a evolução. Toda vez que eu tomo a decisão, vou meter o pé na jaca, vou viver tudo que eu posso hoje, vou fazer determinada coisa, sem imaginar que existe o amanhã, é quando eu cometo as maiores burradas da minha vida. Por quê? Porque tudo que eu faço hoje é algo que eu planto e vou colher no futuro. E quando eu estiver colhendo, aquilo vai ser o presente. Eu fiz algo que eu vou colher. Então o espírito mais evoluído, mais preparado e mais inteligente, logicamente e moralmente, é aquele que consegue programar, planejar e desenvolver o que ainda vai. Então as suas ações no presente têm que ser pautadas no que você vai. Tudo bem? Por que Deus fez isso? Deus criou uma dificuldade enorme, que é que os mais inteligentes, os mais preparados, que vão ser mais felizes, são aqueles que trabalham no virtual e não aquilo que você pode tocar, cheirar, olhar e pegar agora. Por que ele fez isso? Porque o espírito do próximo, o espírito está dentro desse corpo, e Deus, eu nunca vou conseguir tocar, pegar, cheirar, olhar como eu fazia no reino. Então eu nunca vou amar ao próximo como a mim mesmo, como espírito, e nem a Deus sobre todas as coisas, se eu não aprender a desenvolver o meu sexto. O espírito mais evoluído na carne é aquele que trabalha em cima das intuições e da capacidade de discernimento que ele tem, e não aquele que só consegue tomar decisão tocando, pegando, cheirando, comendo, bebendo. Essas capacidades orgânicas são a capacidade do espírito usufruir da melhor forma as ações que ele vai fazer, os testes que eles vão passar num planeta ainda de provas e expiações. Mas as decisões que você vai tomar, elas precisam ser calcadas e desenvolvidas em coisas que vão te dar consequências no... E você exercita isso como no dia a dia? Planejando tudo que você vai fazer, da coisa mais simples, que é acordar de manhã para ir para o trabalho, qual é a roupa que eu vou colocar, qual o ônibus que eu vou pegar, como que eu vou me comportar, como é que eu vou estudar para aquela prova, né? Esse planejamento diário nosso de coisas que a gente não pode tocar, ver, sentir ainda, é o treinamento para nós desenvolvermos a nossa capacidade de intuição. E quando tem dúvida, a gente entra em prece, pede o auxílio do mentor ou do plano espiritual para dizer: o que eu faço agora? Que desenvolvimento eu vou tomar agora? Tudo bem? Faço até agora? A diferença do homem para o animal é que o homem tem a capacidade de tomar decisões que vão levar consequências no futuro, e o animal trabalha só com os 5 sentidos e as decisões no presente. Beleza? Sempre evoluindo. Quando o espírito está acima da carga orgânica daquele animal, existe uma evolução natural orgânica daquilo, que é a evolução natural das espécies. Então, quando encarnava uma energia acima daquela raça, daquele animal que biologicamente tinha uma carga genética, aos poucos aquela espécie ia se desenvolvendo, sempre se adaptando melhor ao meio que vivia. Então Darwin, ele está 100% certo quando diz que a evolução natural das espécies, quando aquela espécie estava acima da carga energética que vinha encarnando no reino animal, o que aquela capacidade genética fazia com aquela inteligência? Ela jogava
a capacidade orgânica dela para cima. É assim que o plano espiritual trabalha. A espécie, quando está acima do espírito, da energia, ela joga a capacidade orgânica para cima. Quando a capacidade orgânica está acima da espécie, a espécie dá um salto de evolução. Tanto os criacionistas, que dizem que Deus criou o homem, quanto Darwin, que diz que o homem descende do macaco, estão corretos. Depende do ponto de vista. Tudo bem? E tudo é criação divina. Só que tem um porquê. Uma coisa leva a outra para cima, dependendo de quem está mais evoluído. Tudo bem? Tranquilo. Então agora vamos falar dessas duas inteligências aqui. Organicamente, nós já aprendemos, já percebemos que temos que tomar nossas decisões pensando sempre no futuro, porque o futuro ele não é real. Quando é que ele se torna real? Quando ele vira presente. Beleza? Esse espírito que encarna, que vem no planeta, ele vem com todas essas cargas, achando que as decisões dele no presente são suficientes para ele ser feliz. Como é que o animal faz quando está com fome? Ele vai lá e, se for um carnívoro, ele vai e mata. Se ele gostou da fêmea, ele vai lá e, primeiro ele atrai, né? Depois vai lá e pega, não é assim? Mas se fizer isso, como ser humano, você vai magoar, machucar, ofender, oprimir o outro. Concorda? O que é natural no reino animal, que você só vive no presente, se você toma a mesma atitude no reino humano, se a mulher não gostou, né, se você matou, se você agrediu, você está criando um enorme problema, né? Quando é que você aprende que aquilo não deve ser feito? Quando você faz e depois sofre as consequências. Se não vier na carne, você não vai aprender. Como é que funciona isso? Porque além dessas capacidades, existem algumas forças que regem o universo. Uma dessas forças, que é uma que a gente fala o tempo todo, e as religiões orientais também, é uma força que Newton nos trouxe, que é a terceira lei de Newton, que é de causa e efeito. Isso é uma força do universo, que Newton comprovou cientificamente, né? Toda ação existe uma reação de igual intensidade e valor no sentido contrário. Então, com a mesma força que eu bato na mesa, a mesa bate de volta. Com a mesma força que você pega um ovo e quebra na panela para fritar, a panela, por que o ovo quebra e a panela não, se a força é a mesma? Com a mesma força que eu dou o soco em alguém veio de volta, não é assim que Newton falou? Mas por que então? Quando eu caio de moto, eu bato com a cabeça no chão, eu quebro a cabeça e não quebro o asfalto, se a força é a mesma? Porque a massa é diferente. Apesar de ser a mesma força, a massa do ovo, da panela, da cabeça, do chão, do soco, é diferente. Momentaneamente, eu tenho uma capacidade que me leva a ferir, oprimir. Eu tenho a arma, eu tenho o exército, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, e aí eu vou lá e atropelo, atiro, oprimo, tomo, prendo injustamente, mas a energia é a mesma. Momentaneamente estou protegido por um corpo, por uma armadura, não é isso? Só que com a mesma energia que você agride o outro, ela volta para... Quando você sai do corpo, a energia está onde? No teu. O que é o espírito? É a nossa. Então tudo aquilo que eu faço no outro, eu recebo de volta.
Só que eu só levo para o plano espiritual aquilo que eu lembro. Esse é o grande pulo do gato. O que vocês comeram na quarta-feira da semana passada, depois de chegar em casa e sair daqui? Não lembrou, né? Mas no último Dia das Mães. E no último Natal? Hein? E no dia que você foi pedido em casamento? Noivado? Por que eu lembro algumas coisas que aconteceram há 10, 20 anos atrás e não lembro o que aconteceu anteontem? Por que isso acontece? Porque para nós gravarmos coisas no nosso cérebro, nós precisamos de uma série de energias elétricas ligadas a hormônios, né, adrenalina, que vem e marca no seu cérebro. Algumas coisas eu não lembro, outras em segundos, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu lembro imediatamente. Por quê? Por que eu gravo algumas coisas e outras eu não gravo? Porque tudo que tem emoção envolvida muito forte, quando não tem emoção, é mais uma coisa que passou em branco. Para o nosso azar, as coisas muito boas nos trazem emoção e as coisas... Não é assim? Então eu vou enchendo a minha prateleira do supermercado ou de coisas muito boas ou de coisas são mais e menos, ó. Quando eu atiro alguém, quando eu traio alguém, quando eu tomo alguma coisa de alguém, eu garanto que eu lembro. Quando eu faço uma coisa muito boa também. Por isso Jesus dizia, o escândalo é inevitável, mas o amor cobre uma multidão de pecados, porque eu vou fazendo coisas boas e coisas ruins. No final vai ter essa avaliação, não é isso? E essa avaliação vai gerar pensamento. E o pensamento, ele atrai tudo aquilo que você imagina. O tiro que eu dei, a corda que eu usei para me enforcar, né? O suicida não ficar repetindo o tempo todo o ato do suicídio que ele tomou, né? Aquela traição que eu peguei ou que eu fiz, não é isso? Todos esses itens são coisas materiais. E as coisas materiais são formadas por células, que são formadas por moléculas, que são formadas por submoléculas, que são formadas pelo fluido cósmico universal. Eu começo a lembrar dessas coisas, desejar essas coisas, me arrepender dessas coisas, as ideias fixas vêm e eu começo a atrair essas moléculas para ao redor do meu espírito. O que isso forma? O que nós somos? É o corpo biológico, o corpo espiritual e o que mais? Perispírito. O perispírito é formado por todas essas moléculas que nós estamos o tempo todo pensando, acordando, dormindo. Então aquilo que eu faço contra o outro, tanto no plano material quanto no plano espiritual, me remete a coisas materiais que geram moléculas e que eles formar o meu. Qual é a diferença de um espírito de luz para um espírito de trevas? Só o perispírito. O que Jesus dizia? O mundo me aborrece, o mundo não me interessa, né? Só me interessa o bem e o Pai. Nada atraía ele. Então a quantidade de molécula no perispírito de Jesus era mínima, suficiente para ele poder aguentar a encarnação. Num espírito que mata por um relógio, por um carro, né, que busca o corpo o tempo todo, que está ligado muito aos itens orgânicos que ele treina no reino animal, qual é a quantidade de molécula que está ao redor dele? O teste é simples. Eu dou a minha vida por isso, eu dou a minha vida pelo outro, eu dou a minha vida por um relógio, por uma droga, por um carro. O que ele está dizendo? Que os itens materiais valem mais do que... Tudo bem? Esse espírito só aprende isso depois que ele vem e percebe que aquilo não traz felicidade.
A dor, a angústia, né? O sofrimento no plano espiritual e aí tem que preparar a encarnação para expurgar nas células da carne toda aquela... Por que expurga quando encarna e sofre a mesma situação? Porque se você não se perdoa, você diz o seguinte: eu só vou me perdoar se eu passar pela mesma situação. E aí eu desencarno e falo: pô, mas eu tomei um tiro, eu desencarnei. E aí dá uma consciência de auto perdão. Como é que eu treino para me perdoar e não precisar passar pelo escândalo? Como é que eu treino? Se eu já cometi uma série de erros, porque eu estava encarnando pelas primeiras vezes, né, usando os 5 instintos animais, e agora estou encarnado, eu não lembro desses erros. Mas esses defeitos me incomodam muito no... Então, quando eu olho alguém fazendo alguma coisa que eu não me lembro que eu fiz, mas que eu digo, eu só perdoo se ele for uma pena de morte, uma cadeira elétrica, se ficar numa prisão perpétua, eu não volto a falar mais com ele porque ele me enganou e ele não merece o meu perdão. O que eu estou falando para o meu subconsciente se eu já provoquei isso no passado? O que eu estou falando para mim mesmo? Que eu só vou me perdoar quando eu voltar a lembrar que eu provoquei aquilo, quando acontecer a mesma coisa que eu desejo para todas as pessoas do planeta que tomam aquela... Por isso Jesus dizia: com a mesma intensidade que você julgar o outro, você vai estar... Porque você vai dizer o seguinte: eu só perdoo se ele morrer, porque ele é um traficante, porque ele assalta. Se você já provocou essas mesmas dores e não lembra, o que você está dizendo para você mesmo? Aí vem a bala perdida, você passa pela dor, ou em algum menor grau vem o câncer, né? Vem um problema. Então, todo esse treinamento da energia que você tem, da sua capacidade de desenvolvimento, você precisava passar por isso. Por isso, quando Jesus olha, ou Deus olha e vê um problema grave, de um crime, de uma dificuldade, ele sabe que aquele espírito precisava passar por essa inteligência do animal para chegar ao estágio que nós estamos hoje. Só que não precisa perpetuar o crime. Basta que a gente aprenda a olhar para trás e diga: mas nós éramos crianças. Assim como eles que estão cometendo crime agora também são o quê? O que a gente faz com o nosso filho quando ele provoca uma dor ou um crime? A gente quer proteger, acolher, mas e o filho do outro? É igualzinho a leoa. Se o filho da outra leoa entrar no território dela, ela vai lá e... Mas o filho dela, ela... Não é assim? Então nós somos os leões. Onde que a gente aprendeu isso? O nosso filho, a gente quer dar quantas chances ele... Mas o filho do outro... De onde vem isso? Tudo bem até agora? Se não vier na carne, é que a gente está fazendo rápido, porque isso aqui é um seminário. Se não vier na carne, não aprende essa gama. E se o planeta tem 25 bilhões de espíritos e tem 7 bilhões na carne, de quanto que é esse Enem hoje para entrar nessa faculdade aqui para estudar? Hein? É mais ou menos 3, né? Para cada... Concorda? Então o Enem de hoje, que a população do planeta está com 7 bilhões, é 3 para cada um. Então tem lá 3 esperando uma chance de vir na carne. Se é um espírito mais evoluído, ele está treinando, está mentorizando. Se é um espírito menos evoluído, ele está obsidiando. Simples assim. Se nós fizermos uma pequena reflexão, na época que Jesus veio, todos nós já concordamos que Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. A população do planeta Terra era de 250
milhões. Mais ou menos a população brasileira. Qual era o Enem daquela época? 10 não, 100. Então nós vamos fazer o último exercício. Nós moramos no interior do estado do Rio de Janeiro, somos lavradores e temos uma família de 10 filhos. E já aprendemos pela televisão, pelo rádio, de que nós precisamos desenvolver intelectualmente esses filhos. Precisamos que eles estudem. Só que eu não tenho vaga, não tenho dinheiro para mandar 10 filhos meus lá do interior, que vivo da terra, para estudar na cidade. Igualzinho na época que o plano espiritual tinha 25 bilhões e a população do planeta era 100 milhões, 200 milhões, né? Na época de Jesus era 250. Então tinha 100 para cada uma vaga. Então vocês têm 10 filhos e só tem dinheiro para um estudar. E os 9 têm que ficar lá trabalhando, plantando, colhendo, vendendo, para mandar o dinheiro para ele se sustentar enquanto ele está aqui na cidade. Tudo bem? Como é que você escolhe o filho que vai vir? Você está no plano espiritual, tem que encarnar. O que vocês fariam para escolher? Já acabou o tempo. Primeira coisa é perguntar quem quer. Quem quer dos 10? Aí dos 10, 5 levantaram a mão. Já resolveu 50% do problema. Os outros 5 vão ficar trabalhando. Era assim também no plano espiritual. Muitos dizem, eu não quero ir. Vou encarnar na Idade Média. Encarnar mulher sem direito a nada, para sofrer, para ficar batendo cabeça lá, desencarnar cheio de problema, não quero, prefiro ficar aqui no plano espiritual. Mas alguns guerrilheiros, né? Alguns, vamos, Chico Xavier falou, vamos, provavelmente todos nós, vamos, no problema mesmo, canoa furada, vamos lá. Dos 5, só tinha uma vaga. Como é que você escolhe para ver? Faz um testezinho, vê qual tem melhor aptidão, quem está mais preparado, não é isso? E você escolhe um e vem. E aí o garoto veio estudar aqui na cidade e os outros 9 ficaram lá trabalhando. Só que quando ele volta, ele estranha demais, comendo com a mão, não sabe usar talher, casa muito simples, ele virou doutor. Você concorda? E aí tem duas opções. Com essa família aí não é mais a minha família. Já casei com a menina da cidade, vou criar uma nova família. Ou ele fala, preciso desenvolver e dar oportunidade, pelo menos para os meus sobrinhos, para os netos, porque preciso que outros se desenvolvam. Se ele decide se afastar daqueles irmãos, ele está sendo ingrato, não é isso? Porque todos trabalharam para o desenvolvimento dele. E se ele ajuda, se ele acolhe, mesmo sendo muito difícil o convívio, vai ter muita briga, muita discussão, né? Vão acusar ele de snob, de rico. Ele está fazendo aquele papel que lhe coube. Somos nós quando estamos lidando com pessoas que não entendem o que a gente está falando, que não entendem de paz, que não entendem de amor, que não entendem de família, que não entendem de prece, de oração. Quando a gente fala com um irmão de outra religião, o cara fala que isso aqui é do diabo, que o que a gente está lidando? Com espíritos que tiveram muito menos oportunidade de encarnar do que nós tivemos. E nós só viemos porque alguém nos escolheu ou permitiu que viéssemos. E é isso que a gente vai levar de arrependimento quando voltar. Ou vamos ser os ingratos, ou vamos ser aqueles que precisamos ajudar aqueles que esperaram na vez para nós virmos e desenvolvermos. E uma coisa é fundamental: a grande diferença de maturidade espiritual no planeta, de um espírito para o outro, refere-se ao entendimento da reencarnação. Porque a reencarnação, ela envolve lógica, raciocínio e muito para compreender, e principalmente moral, de saber que o espírito não tem raça, não tem cor, não tem sexo, que ser gay, ou ser negro, ou ser índio, não interfere em nada na capacidade. Se você não compreendeu isso e não aceitou, prepare-se para vir na próxima para aprender. Obrigado, boa noite.